Boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos amigos da internet. Que Deus esteja abençoando aqui as nossas vidas, a palavra que Ele colocou no nosso coração, e que possamos sempre caminhar acreditando que Deus tem sempre uma mensagem nova para as nossas vidas. Que assim possamos crescer diante da presença e desse carinho que Deus sempre nos dá, sempre nos proporciona. Eu queria ler no texto de Jonas, seguindo a mensagem do livro, das séries que nós estamos preparando, no capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas. Diz assim a palavra do Senhor: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da Sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, Deus meu. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Vamos orar? Senhor Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e de lê-la e trazer, ó Pai, alguns ensinamentos para a nossa vida diante daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que na verdade somos apenas instrumentos, e assim queremos ser, ó Pai, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado, tem desafiado as nossas vidas e o nosso coração. Vamos falar, ó Pai, de um momento histórico, de um momento difícil, de um profeta que no passado também levou a Tua mensagem. Sabemos, ó Pai, que este momento acontece em nossas vidas, e nós queremos agora, ó Pai, que o Senhor nos faça crescer diante da dificuldade, diante da aparente tristeza que muitas vezes está no nosso coração. Estende a Tua mão sobre a Tua igreja e sobre nós neste momento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos aqui um texto que nos foi dado aí como estudo durante esses meses aí, para preparação e para trazer uma mensagem desafiadora, um pouquinho diferente daquilo que só está escrito no livro e que muitas vezes nós deixamos de compreender ou passamos de largo quando na leitura rápida e não podemos ver diante do desafio que Deus coloca no nosso coração. E eu vejo aqui alguns assuntos que são muito polêmicos. Hoje em dia, se nós falarmos assim, olha, Jonas foi um profeta que viveu no passado e que por algum tempo ele passou dentro de um peixe, por 3 dias e 3 noites, diz assim a palavra de Deus. E que depois desse tempo todo ele ainda conseguiu orar, conversar com Deus em consciência, porque ele diz ali no texto que só quando ele começou a desfalecer, ou seja, quando ele começou a perder a consciência, aí Deus agiu e trabalhou com a sua vida e o fez ser jogado para fora por um peixe, um grande peixe, e ele caiu numa praia e ali ele voltou à vida, ali ele voltou a ser um servo de Deus, e ali ele voltou a ter a referência anterior de vida que ele tinha. Olha, irmãos, falar desses assuntos é muito polêmico.
E nós vemos que falar dessas coisas diante do povo que vive aí fora hoje é polêmico demais. E todas essas coisas que trazem um ensinamento do que Deus queria fazer, do que Deus queria mostrar e do que Deus queria estabelecer de princípio com o homem, vai ser sempre polêmico. Se você lembrar, você vai lembrar lá do Jardim do Éden. Começa aí a polêmica da Bíblia, né? Como alguém poderia ser assim? Como alguém poderia ter sido instituído assim? Mas precisava existir, porque precisava existir a simples frase: e existirá um que esmagará a cabeça da serpente. Pensem nisso, o plano de Deus começando ali, e precisava que existisse alguém que esmagasse a cabeça da serpente. Personagem forte no Jardim do Éden. Se a gente for ver também, quando o povo adentra a terra prometida, e que eles atravessam o mar a seco, se hoje nós formos falar dessas coisas, muita gente vai duvidar. Mas precisava passar pelo mar para possuir a terra prometida. Promessas de Deus, de uma terra prometida, de um Canaã celestial, que era provado ali pelo poder e pela divindade que era expressa através daqueles instrumentos que eram dados a Moisés. Se nós formos ver mais para frente, e agora chegando aqui, falando de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites, sendo desenvolvido no ventre de um peixe, para ser lançado para fora. E isso mesmo é citado por Cristo, quando ele diz que os ninivitas foram salvos por essa expressão de amor de Deus. E hoje nós vemos tanta gente duvidando desses poderes, dessas coisas que aconteceram, dessas coisas que estão registradas, tanto no Velho como no Novo Testamento, para confrontar, para tirar a verdade expressa no poder e naquilo que Deus quer fazer pelo homem. Então, todas as coisas que serão polêmicas, e se a gente parar e começar a dar crédito para as polêmicas que são criadas hoje, nós dificilmente conseguiríamos caminhar diante do propósito de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para esse texto, dizendo que, embora seja polêmico, embora seja alguma coisa que nos tire da realidade humana, daquilo que nós conhecemos, existe uma mensagem por trás desse texto, uma mensagem real, de que Deus tem um propósito para as vidas de todos nós, que Deus tem um propósito para o coração de cada um de nós, que Deus tem um propósito individual para as pessoas. A uns Ele tem um tratamento, a outros outro tratamento. E o que Ele exige de certo e de verdadeiro no coração do ser humano? É apenas o sentimento de que Deus pode, que Deus está atuando, e por isso nós devemos obedecer e estar sempre caminhando diante do propósito de Deus para a nossa vida. Somente isto. E nós seguindo nesse texto, nós vemos aqui a primeira expressão que eu chamei a atenção: o que levou Jonas a este evento? Jonas tomou uma atitude contrária ao que Deus tinha estabelecido. É o que nós vimos no primeiro episódio, quando o pastor falou. Jonas simplesmente descartou o que Deus tinha colocado no seu coração e sonhou e ambicionou realizar o que estava no seu. Ou seja, por uma questão até fundamentada, com algumas desculpas, com algumas justificativas, ele toma uma iniciativa: eu não vou fazer o que Deus quer. Está muito claro o que Deus quer para a minha vida, mas eu vou fazer diferente. E por fim, Deus há de concordar comigo. Deus há de prevalecer o que é certo diante dos meus olhos. E ele toma essa atitude, e ele vai então, posteriormente, acreditar que ele estava certo em não querer a redenção do povo de Nínive. Ele não queria. Essa atitude era porque ele não acreditava que o poder e o perdão de Deus pudesse chegar a este povo. Um povo muito diferente, um povo agressivo, um povo que estava prestes a invadir Israel, que poderia tomar Israel, tomar o seu templo, o local de sua adoração. Tinha muitos motivos para ele não querer isto. E também Jonas procurou fugir então da presença de Deus. Ele achou que podia fugir da presença de Deus. E aí nós chegamos nesse episódio de hoje. E aí nós vemos a ação de Deus
para recuperar Jonas. Aí nós vemos o quanto Deus trabalha o coração de Jonas para que ele possa ser restaurado. E começa assim o capítulo 2 de Jonas, dizendo: e então Jonas ao Senhor seu Deus orou nas entranhas do peixe. Eu desafio qualquer irmão aqui a pegar o livro de Jonas antes desse textinho e achar lá no capítulo 1 todo, se tem algum momento que Jonas ora ao Senhor. Eu desafio você a olhar, quando ele intentou no seu coração que ele não podia, que ele não queria estar em Nínive e levar a palavra do Senhor, até aquele momento, até o momento que ele resolveu fugir da presença de Deus e ir para uma cidade. Deus mandou ele para o oeste, ele foi para o leste. Ele procurou fugir completamente do que Deus tinha mandado. Até esse momento nós não vemos nenhum momento em que Jonas se prontifica, se coloca diante de Deus em oração. Ele só ora a hora que a coisa ficou complicada. Ele só ora a hora que ele é forçado a orar. A hora que ele é forçado a orar. E nós vemos aí que, mesmo assim, Deus ainda permite que isso vá acontecendo. Eu queria chamar a atenção, como eu digo sempre, é bom a gente ler a Bíblia e começar a tentar figurar isso, tentar dar um pouquinho de arte dramática nisso. Então você imagina, Jonas estava dormindo no barco, quando as pessoas identificaram que era ele o problema, e assim ele foi jogado no mar, a pedido dele. Ele mesmo falou: me lance no mar que esse negócio vai acabar. Irmãos, não sei se todos sabem nadar, como eu sei, mas no normal, mesmo não sabendo nadar, quando você é lançado no mar, ou numa piscina, ou numa água, ou em qualquer lugar que tenha água que não dê pé, o que acontece com você? Você afunda e normalmente você vai submergir. Dependendo da sua aflição, você vai fazer esse movimento algumas vezes. Se você souber nadar, de repente você consegue até parar em cima da água, mas você vai afundar, vai voltar à superfície, vai afundar. Imagina a cena, vai voltar à superfície. E o que diz a palavra de Deus quando ele foi lançado no mar? Imediatamente a tempestade e as ondas cessaram. Então você fica imaginando, o negócio está feio, balançando aquele mar maluco, e de repente eu sou jogado na água, na minha primeira submersão. A hora que eu volto à tona, na normalidade do ser humano, você já contempla que o mar já não é mais aquele. Numa segunda ou terceira vez que você submerge, que você vem à tona da água, você olha e fala: nossa, está tudo calmo. Está tudo calmo. Vocês imaginem o que passou na cabeça desse homem, a certeza que ele tinha de que ele era problema, de que estava nele essa ansiedade, de que estava nele a força contrária de Deus, o olhar de Deus. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Quando a gente lê o texto, a gente não presta atenção, mas, gente, ele caiu na água, ele deu aquela primeira submergida, e ele chegou à tona e viu que nada era mais como antes. Ah, como seria tão fácil se eu tivesse obedecido, né? E agora? O que eu vou fazer nesse mar? E agora? Como eu vou ser resgatado? E agora? Para onde eu vou? Quando ele estava indo para Tarso, diz que ele entrou ao anoitecer nesse barco, e por menos velocidade que esse barco pudesse fazer, ele já devia estar a alguns quilômetros da costa. Como chegar de novo? E provavelmente ele se cansou, e Deus preparou o quê? Preparou um peixe, não me importa o quê, mas Deus preparou algo para salvar Jonas. Olha que interessante. O peixe iria salvar Jonas. Por quê? Quando ele ora, ele está assim, ó, ele está vendo que não tem mais jeito, a sua vida que está em risco. Ele começa a ver que Deus está, de certa forma, sob comando. E quando ele submerge e vê ali a presença de Deus, e Deus mostrando: olha aqui, ó, sou eu que estou no controle. Bastou se cumprir o que eu queria. O mar parou de agitar. Bastou isso. Olha só.
E eu pergunto para você, o que mais ele podia fazer? O que mais se pode fazer nessa situação, se não orar? Gente, tem muitas vezes que nós teimamos, e quando Deus começa a falar com a gente, e Ele fala de uma maneira muito clara, que nós entendemos muito claramente, e nós notamos ali o poder de Deus e a presença de Deus e o querer de Deus na modificação daquilo que nós estamos fazendo, e aí nós não temos mais nada que fazer, nós podemos apenas nos colocar diante de Deus e orar. Vocês já chegaram a situações que você olha para um lado, olha para o outro, e que você não vê solução para nada? Que você, basta pouca coisa, basta uma doença, basta um luto, basta uma dificuldade financeira, e você já começa a ficar cego. Você não consegue olhar as coisas ao lado, você não consegue mais ver nem a manifestação de Deus. E aí quando Deus começa a mostrar o seu poder, começa a te levantar de onde você está, na água, na terra, onde você estiver, Ele começa a te mostrar um futuro diferente daquilo que você estava vendo. Aí você começa a perceber que não tem mais nada a fazer, como devia ter percebido lá no início, senão orar e entregar isso a Deus, e esperar de Deus a manifestação. O livro de Jonas, ele nos fala sobre a vontade de Deus e como reagimos a ela. Também nos fala do amor de Deus e de como vamos compartilhar isso com os outros, que é o que estava faltando um pouquinho para Jonas. Primeiro faltava o relacionamento, primeiro faltava a ele a compreensão de que o que Deus queria é o que seria feito, que não seria alterado, porque Jonas queria de uma forma ou de outra. Depois ele precisava conhecer que Deus tinha um plano para outras pessoas, que era preciso compartilhar o reino de Deus com outras pessoas. E nós vemos aí que Jonas, ele se comportou de uma forma meio equivocada, meio criança, porque ele achou quando veio a palavra para ele de Deus, quando veio a palavra a Jonas, ele achou que ele podia pegar ou largar. E eu queria que você guardasse isso. Quando a palavra de Deus vem até vocês, muitas vezes nós temos a vontade, muitas vezes, de pegar, quando é bênção, quando é alegria, quando é coisa desafiadora que vai nos dar crescimento, ou largar quando é um desafio complicado, quando nós vamos ter que trabalhar muito, ou quando vamos ter que deixar alguma coisa que gostamos muito. Quando Deus nos chama, nós não temos condição de dizer para Deus: olha, Senhor, eu vou pegar ou eu vou largar o que o Senhor está me mandando. São coisas que nós, como cristãos, temos que aprender diante de Deus. Quando Deus te chama para alguma coisa, você não tem esse direito, você não vai conseguir ser assim, porque nas coisas de Deus não existe pegar ou largar. A definição de Deus para a sua vida só exige uma coisa como cristão: é você pegar e andar de acordo com o que Deus quer. Não tem jeito de ser diferente. E Jonas não tinha compreendido isso. Não tinha compreendido isso. E o que nos leva muitas vezes a pensar sobre isso é porque, assim como Jonas, nós também estamos sempre tentados a buscar a Deus, a orar, só quando estamos forçados a essa situação. E nós aí não conseguimos entender certas coisas. Por exemplo, essa frase: todas as circunstâncias são permissões de Deus para lhe conceder um coração voltado à oração. Se você não buscar ao Senhor, Ele te despertará para buscá-lo. Você pode ser forçado a orar. Todas as circunstâncias são permissões de Deus para lhe conceder um coração voltado à oração. Pare de perguntar: por que comigo? Por que isso acontece comigo? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que com fulano não é assim? Por que com ciclano não é assim? Não importa, Deus te trata individualmente, Deus te coloca isso no coração.
esse desafio de acreditar que essas circunstâncias, que as provações, que as tristezas, que as alegrias são permissões de Deus e que Ele só lhe concede para que você tenha um coração voltado à oração. Porque é na oração que se tem o relacionamento com Deus. Quando Deus chama Jonas para conversar, é para se ter um relacionamento. Não era para ele ficar pensando em coisas, em atitudes, e tomar certas atitudes sem conversar com Deus. Deus não ia mudar o seu plano, Deus queria alcançar Nínive. Mas Deus iria, de alguma forma, colocar no coração de Jonas aquilo que ele queria que Jonas fizesse, da forma, porque na expressão da oração, quando nós oramos, nós dizemos ao Senhor que está no nosso coração. É por isso que é bom orar e é preciso orar. Nós precisamos colocar isso diante de Deus, o que está no nosso coração. E Jonas não fez isso. Jonas simplesmente tomou essa atitude. E tem muita gente hoje que faz isso. Irmãos, um coração que não ora, é um coração, é um caminho, é um começo e nunca é bom sinal. Nunca é bom sinal. Na interpretação do texto que nós estudamos aí para a mensagem, diz o seguinte, que se você não consegue ter uma vida de oração, você pode estar em 3 características, pode ser classificado em uma dessas 3 características. Ou você não é um convertido, ou você é um desviado, ou você é um apóstata. Olha que complicado. Você não é convertido, você apenas é convencido de que Deus tem poder, você nunca sentiu o poder de Deus, você talvez nunca se colocou na presença de Deus e falou assim, confirme em mim o teu poder, faça de mim um instrumento para que eu possa levar a tua palavra. Talvez você nunca teve coragem de falar isso para Deus. Talvez você seja um desviado, aquele que conheceu a palavra e anda por caminhos acreditando, como nós vimos hoje cedo, que em algum dia Deus vai chamar de novo a presença dEle, e não importa o que você fez durante a vida, esquece os frutos do Espírito e começa a trabalhar com os frutos da carne, se valendo disso, acreditando piamente de que Deus vai te chamar no momento oportuno e fazê-lo diferente a partir daí. Essa não é a vida que Deus quer para você? Ou você então é um apóstata, aquele que um dia creu, um dia acreditou, um dia permitiu se colocar na presença de Deus, mas que hoje nega a fé, nega a sua crença, nega a sua esperança na pessoa de Cristo. Não importa o que você é, não importa qual característica você está envolvido, o que importa é saber que se você não é um convertido, se você é um desviado, ou se você é um apóstata, você está em apuros. Porque a hora que você precisar de Deus, você vai estar tão longe de Deus que você não vai conseguir submergir. Você vai até contemplar o poder de Deus, mas dificilmente vai submergir de onde você estiver. O texto de Jonas nos chama a atenção também e nos diz que nós podemos orar em qualquer lugar. E chamou a atenção dizendo isso, né? Que o distanciamento de Deus deixa a vida vazia e insegura. Foi o que passou ali naquele momento na vida de Jonas e o que passa na vida das pessoas que acreditam em Deus. Quando eles param um pouco de ter esse relacionamento com Deus ou se distanciam da oração, a gente vê que as pessoas começam a sentir saudade disso. E o que perturba o coração nosso, muitas vezes, é essa expressão que nós vemos no versículo 5, que diz assim, ó, fui expulso para longe dos teus olhos. Olha o que ele está dizendo aqui, fui expulso para longe dos teus olhos. Ele começa a perceber essa distância de Deus. Ele começa a perceber que isso não faz bem para ele.
Olha, e foi um momento difícil, um momento ali de tensão no mar, um momento de tensão naquela fúria do mar, e ele percebendo que ele estava sendo colocado longe dos olhos de Deus, porque ele acreditava que ele estava longe dos olhos de Deus, mas Deus não o desamparou. Deus demonstra ali que ele não estava longe. E aí ele faz uma prece muito bonita, ele diz assim, que ele queria voltar à presença do Senhor no seu santuário. Quando ele fala isso, é como se nós falássemos assim hoje para Deus: Senhor, sabe aquela hora que o Senhor falou comigo? Lá no meu mover do Espírito, quando o Senhor tocou o meu coração, eu quero voltar para lá, Deus. Esquece, Pai, esquece o que eu fiz de agora, daquilo para frente. Pai, me volte ao primeiro amor. Como se nós falássemos isso hoje. Porque ele pega uma expressão do Velho Testamento muito forte, uma expressão de que nós somos adoradores e que os judeus naquela época tinham que adorar no templo. Era um texto lá de 1 Reis, capítulo 8, versos 38 a 40, que ele diz assim: no seu santuário serás exaltado e serás adorado, e toda oração que vier do seu santuário, essa lhe será ouvida. E aí ele toca num assunto que mexe com Deus, né? Aí Deus percebe que ele estava propício, que ele estava esperando redenção. E quando nós nos colocamos assim diante de Deus, nós esquecemos o distanciamento de Deus. Viu, queridos? Quando você se coloca diante de Deus, tocando num assunto que você e Deus conhecem, e que te aflige a alma, e que Deus te conhece por modificar aquilo que era insensato no seu coração, que só você conhece, não eu. Que eu conheço, eu sei. Quando você toca nesse assunto diante de Deus, Deus vai sondar o seu coração. E aí Ele consegue agir em você. Mas é preciso ter esse momento, ele não pode passar. Ele é esperado por Deus. Ele é esperado por Deus. E esse momento acontece na sua confissão, na sua palavra de oração para com Deus. Que tenha mais momentos assim, irmãos. Que tenha mais momentos assim. Não importa quanto tempo você está longe, não importa quão ruim tenha sido a sua existência, não importa o que você tenha feito no país distante, você quer ser completamente reconciliado. E quando eu pus essa expressão país distante, eu lembro sempre da palavra do filho pródigo. O filho pródigo deixou o pai, pegou a sua herança e foi para um país distante. E diz a palavra, esse texto é muito forte, que diz a palavra que levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. A expressão, quando ele ainda estava longe, é preciosa demais. Deus está nos vendo e nos observando, mesmo quando nós estamos muito longe deles. Mesmo quando os nossos olhos não veem Deus. Deus está nos observando de muito longe. Então não importa o quão longe você está de Deus, não importa o quão longe você se foi, e que país você andou, o que você fez. Porque diante dos teus olhos você pode não estar enxergando, mas Deus está te vendo de longe. Muito antes de você ver a Deus. Ele te vê primeiro. Ele te conhece. Ele te espera. Ele espera de ti uma comoção, um mover do seu coração. E é Ele próprio que coloca esse mover no seu coração. Creia nisso. Você precisa desse mover no coração. Nós precisamos desse mover a todo dia. Nós precisamos desse mover do Espírito em nosso coração. Mas isso se dá quando nós estamos conversando com Deus. Estamos relacionando com Deus. Oração. Oração. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que por melhor que a gente ore, por mais que a gente ore, por mais dedicação que a gente tenha na oração,
Deus não vai permitir que você pare de andar no caminho dele. Gente, quando Deus nos chama, Ele tem um propósito. E esse propósito não vai ser alterado por você. Tolo aquele que pensa que pode alterar o propósito de Deus. Tolo. Eu não sei quantos aqui vieram e como vieram a essa igreja e quantos creem nessa palavra. Mas o Senhor desperta corações para servi-lo. O Senhor desperta corações para ter atitude diante do povo de Deus. Deus desperta o coração para que você seja bênção na tua casa também. E o fato de você estar perdoado pela sua falha, pelo seu pecado, assim como Jonas estava perdoado, Deus o perdoou, não perdoou? Colocou ele dentro de um peixe, ficou 3 dias e 3 noites naquele ventre, e depois o vomitou na terra, não sei como é que ele saiu, nem me pergunte, mas ele estava lá, em terra firme, perdoado. E aí ele passa a mão no cabelinho, e aí passa no coração e na mente dele, provavelmente agora, ele que arrume outro para Nínive, né? Não, ele foi para Nínive. Ele sabia que Deus não ia deixar ele em paz. É assim na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos passar por certas coisas e Deus nos faz passar e a gente faz como Davi, chora, 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 depois toma um banho e tudo voltou ao normal, não é isso? E a gente toca a vida. É assim que Deus propõe ao nosso coração. Mas não esqueça que aquilo que Ele propôs no seu coração, Ele não desistiu. Vai ter que passar por aquilo sim. Não dá para virar as costas, não dá para sair correndo, não dá para mudar o propósito de Deus. Deus te chamou aqui hoje para ouvir essa palavra. Não adianta você querer mudar o propósito de Deus. É esse o propósito de Deus. Que você se reconcilie com Ele, que você tome uma atitude diante dEle, que você passe a querer ouvi-lo. Porque se você não quiser ouvir, e se for da vontade dEle, você vai passar por lugares temíveis, terríveis, sombrios. Com a graça de Deus isso fica mais fácil. Com a presença de Deus isso fica muito mais gostoso. O saber que Deus está preparando alguma coisa por nós. A expressão de Jonas quando ele diz: eu vejo em ti, eu quero isso para a minha vida, eu quero voltar a estar no teu templo, eu quero te adorar lá. E ele diz por fim assim: o que eu prometi, o que eu votei isso, o que eu jurei isso, eu vou fazer. Um juramento real, algo muito bonito, que ele não conseguiu cumprir não, apanhou mais um pouquinho para cumprir. Vocês vão ver isso nos próximos sermões com certeza. Mas eu queria tirar algumas coisas para a nossa vida aqui, desse texto que você guardasse. Algumas coisas que tiveram que acontecer na vida de Jonas, e que provavelmente tem que acontecer na nossa vida, para que a gente possa conseguir se colocar na presença de Deus e ter, com certeza, essa carinha, né, de Nínive. Quando Deus coloca um propósito, eu tinha que pôr uma brincadeirinha, mas quando Deus coloca esse propósito no coração, dá a impressão. Vocês notaram que quando Deus faz uma coisa grandiosa na nossa vida, a gente tem uma carinha assim, a gente fica tão alegre que a gente até esquece para onde a gente ia, e de repente está a plaquinha, está correndo, e, ó, onde Deus me levar, agora está bom. A gente reclama, basta 5 minutos para a gente começar a reclamar. Não dá 10 minutos na presença de Deus que a gente começa a perceber que a gente não queria muito aquilo. E aí Deus coloca no nosso coração algumas coisas. Por exemplo, é preciso orar sempre. A palavra diz que ele orou pedindo ajuda. Eu digo assim, a sua oração nasceu da aflição, não de afeição. A sua oração era porque ele estava em perigo, não por se agradar de Deus. Ele clamou porque ele estava com a vida em risco. Ele desejou a vontade de Deus simplesmente porque nesse instante que ele estava orando, era a única saída para a sua situação de perigo. Quantas vezes a gente age assim, né? A gente vai à presença de Deus, porque essa é a única forma. Agora chegou num ponto que só Deus.
né? E aí a gente coloca nas mãos de Deus e a gente fica naquela aflição. Isso é tão importante porque isso faz a gente crescer, faz a gente ter comunhão com Deus. Mas passado isso, se isso não tivesse acontecido, talvez não tivéssemos nos atentado para nos colocar na presença de Deus. Então isso vem nos dar isso é muito bom para a nossa vida. A permissão de Deus, mesmo que seja ruim para nós, em alguns instantes, é muito bom para a nossa vida, porque nós reavivamos essa força da oração. Olha que bom. Depois, é preciso aceitar a disciplina de Deus. Quando Jonas, ele fala assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas estava reconhecendo a disciplina merecida que Deus tinha aplicado a ele. Irmãos, e aí eu queria que vocês entendessem o que é aceitar a disciplina de Deus. Se você abrir, nós não vamos abrir, mas se você abrir na sua casa, Hebreus 12, de 5 a 11, existe uma recomendação ali bíblica do Novo Testamento com relação a isso, com relação ao aceitar a disciplina de Deus. Hebreus 12, 5 a 11, nós podemos concluir 3 opções. Primeiro, nós podemos desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ele. Segundo, nós podemos desanimar e desfalecer, até mesmo resistir à disciplina. Nós podemos desanimar e desfalecer e até mesmo resistir à disciplina, simplesmente porque eu não quero seguir. Mas podemos nos submeter ao Pai e amadurecer na fé e no amor, que é o que diz lá o versículo 7. Dessas 3, o que Deus espera é a última, que nós nos submetamos ao Pai e assim teremos amadurecendo a nossa fé. É isso que Deus espera de nós. Mas nós temos essas 3 opções. Todo servo de Deus, todo aquele que conhece a palavra, todo aquele que lê a palavra de Deus, todo aquele que promete seguir o caminho de Deus, ele tem essas 3 opções. Mas ele só vai crescer e amadurecer na fé quando ele se submete à vontade de Deus. E por último, confiar. Terceiro, confiar nas promessas de Deus, não é o último ainda. Jonas estava se movendo em uma direção. Eu vejo aqui no texto, eu tentei olhar, falei, puxa vida, mas quando Deus colocou Jonas naquela situação, o que aconteceu na vida dele? Eu comecei a olhar. Jonas estava se movendo em apenas uma direção, notem, para baixo. Primeiro, ele desceu a Jope. Depois ele desceu ao porão do navio. Depois ele desceu até os fundamentos dos montes. E a certa altura, o peixe o encontrou e ele desceu ao ventre do peixe. Você deve entender que quando você dá as costas para Deus, a única direção que você segue é para baixo. Você só desce. Existe um salmo, Salmo 86, de Davi, que diz assim que aquele que confia no Senhor, aquele que se agrada do Senhor, anda altaneiramente. Altaneiramente. E ele pula obstáculos em obstáculos, em crescimento diante do Pai. Mas aquele que não confia no Senhor, despreza os caminhos do Senhor, ele só anda de buraco em buraco, ele só cai de tropeço em tropeço. Porque é isso que Deus está nos ensinando. É preciso confiar nas promessas de Deus. Por último, é preciso ceder à vontade de Deus. Essa é a mais difícil para a nossa vida. Essa é a mais difícil para a minha vida, ceder à vontade de Deus. Cantamos um corinho hoje, muito bonito, da minha época lá de adolescente. Eu devia ter uns 18 anos quando aprendi esse hino. Esse corinho: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. É bastante antigo esse cântico. Mas esse cântico, ele fala muito desse se colocar na presença de Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer. Que coisa linda. Que coisa, quando praticada, maravilhosa para a vida do ser humano.
Porque é estar na presença de Deus, é se colocar na presença de Deus, é entender a vontade de Deus, e é se colocando na presença de Deus, a gente vai cedendo aquilo que Deus está colocando na nossa vida. Não é fácil ceder às vontades do Senhor, não é fácil, não é fácil. Quando nós somos desafiados a algumas coisas, nós ficamos muito preocupados, porque nós notamos que Deus coloca esse desafio, se a gente não aceita, ai meu Deus, e agora? Eu não quero não, eu não vou fazer isso não, arruma outro pastor, dá um jeito, isso aí eu não sei fazer muito bem. Quer ver uma coisa que eu não sei fazer muito bem? Aliás, tem bastante, mas uma delas é visitar herança danada que eu não recebi do meu pai. Eu visito todo mundo. Alguém passou mal, está lá meu pai na porta. Alguém falou mal de alguém, está lá meu pai orando com a pessoa. E nós não aprendemos isso. Entre aspas, Josia está ali. Eu não tenho esse dom. Eu fico falando para mim mesmo, eu não tenho esse dom. Então, pastor, pode mandar eu falar, pode mandar eu dar uma aula, pode fazer qualquer coisa, Senhor, mas não me coloca nessa. Mas qual que é o desafio da minha vida? É mudar isso. É conseguir mudar isso de alguma forma, não sei como. Eu fico pensando, eu tenho que arrumar alguém que vá comigo, né, Josias? E que converse por mim. Porque eu não vou ter assunto. Olha o que eu penso. Olha que fraqueza. Olha que dificuldade. Nossa, dá até vontade de chorar. Fala a verdade, irmãos. Isso não é desculpa diante do Senhor. Existem outras coisas que eu não consigo fazer também, mas essa é difícil para mim. E eu acho que tem algumas coisas que vocês também não conseguem fazer. E que vocês certamente não colocaram diante de Deus em oração. Por quê? Porque vocês têm medo de ceder à vontade de Deus para vocês. E a gente não pode ter medo disso. Porque o que Deus quer para nós é o propósito dele. E o propósito dele, como diz Jó, é o melhor que pode acontecer na nossa vida. Tome ciência disso, tome conhecimento disso na sua vida, revele isso a Deus. A oração é isso, é colocar diante de Deus aquilo que está no seu coração. Pratique isso. Eu duvido que Deus não vai mudar o seu jeito de ser, que Deus não vai transformar o seu coração. Mas, irmãos, eu queria finalizar com um dos itens que eu não falei até agora, e que para mim é o que mais me chamou a atenção nesse texto. Quando eu vejo essa preocupação de Jonas, de mostrar que ele era fiel, que ele lembrava do templo e que ele queria voltar ao templo, quando ele mostrava a sua dificuldade, quando ele estava ali clamando para Deus, ele disse uma frase que parece que não tem muito sentido no texto, que é o versículo 8 do capítulo que nós lemos, diz assim: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Vou repetir. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Isso é o que mais me perturba. Porque quando nós temos algumas coisas que nós colocamos no coração e que nós intentamos buscar, porque é uma vaidade nossa, é um querer nosso, é alguma coisa que a gente coloca como, essa é minha meta para esse ano, eu quero alcançar isso. E quando a gente coloca isso acima do propósito que nós temos em servir a Deus, e passa a ser uma vaidade vã, nós deixamos a própria misericórdia. Nós deixamos de ter o sentimento pelas coisas de Deus. Isso tem me perturbado muito. Nós começamos a criticar as coisas de Deus. Nós começamos a não sentir vontade de vir na casa de Deus. Nós começamos a criar desavença com os irmãos da fé. Nós começamos a descrer das palavras. Nós começamos a não acreditar que a palavra é para a gente. Nós começamos a discordar do querer de Deus. E muitas vezes fugimos da presença de Deus. Fugimos.
e caímos diante da graça de Deus, no sentido literal da palavra, nós caímos, nós tropeçamos, nós ficamos lá embaixo, nós não queremos mais esse assunto. Para que eu vou na igreja ouvir falar de um grande peixe que engoliu um ser humano? Que sentido tem isso na minha vida? Que sentido pode ter isso na minha vida? Que coisa estranha. Para que tocar nesse assunto? Ou pior, nós começamos a não ter sensibilidade com a palavra de Deus, a não querer procurar nela o entendimento e começamos a nos distanciar. Isso tudo é causado pela falta de oração. Isso tudo é causado pela falta de oração. Então, de tudo que nós falamos hoje, da alegria que nós temos em estar na presença de Deus, do acreditar ou não nesse grande peixe, eu não quero questionar isso no seu coração, eu quero que você guarde o seguinte: se você parar de estar na presença de Deus, se você se cansar de procurar o Deus da sua salvação, você vai começar a se cansar das coisas de Deus. Isso vai crescer na sua vida, vai envolver a sua vida, vai envolver muito, a ponto desse texto nos falar assim: olha, você vai perder até a misericórdia, aquilo que é expresso no seu coração, aquilo que era tão identificado no seu coração, passa a não ter valor, passa a não significar nada. Isso é a coisa pior que pode acontecer para a igreja de Cristo. Isso é a coisa pior que pode acontecer para a sua vida. Então esse é o clamor que nós chamamos aí de Jonas. O clamor do livro de Jonas, do 2º capítulo de Jonas, quer dizer o seguinte: não se afaste de Deus, não se afaste de clamar a Deus, porque senão os desígnios e o querer do seu coração vai ficar sem misericórdia, tanto de Deus como de ti. Não se afaste das coisas de Deus, não deixe isso crescer no seu coração. Se isso estiver acontecendo, meu irmão, dobre os joelhos e peça e clame a Deus. Porque assim como ele fez com Jonas, que ele trouxe a sensibilidade de volta, que ele trouxe a magnitude do poder de Deus de volta na vida daquele profeta, ele pode fazer na sua. Ele quer fazer na sua. E não é à toa que esse texto relata tão claramente: 3 dias e 3 noites se passaram no ventre. Coisas que nos chamam a atenção. Isso é para mostrar também uma palavra profética do que iria acontecer com Cristo. Do que iria acontecer com Cristo. Que iria, depois de 3 dias e 3 noites, estar ressurreto e nos trazer a razão da existência até hoje. Porque, como diz Paulo, se nós acreditássemos apenas nessa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Que possamos ter no coração e na mente, principalmente na mente, o desafio de não esmorecer na oração, no clamor a Deus, e a confiar que esse propósito, mesmo que difícil para nós, ele está colocado como um propósito de Deus e pode modificar e pode nos fazer crescer diante da graça e do poder do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Passar por sobre mim.
sepultura vim parar. Ai, que saudade, quem me dera estar no santo templo para te adorar. Mas me lembrei de ti, fiz minha oração, que atravessou milhões de léguas submarinas e chegou em tua presença, que só vem de ti, pertence só a ti. A minha salvação depende só de ti. E assim ouviste a minha voz, conquistou-te ante pressa e alegria, te obedece a criação.